Oi, bem-vindos ao Código 7. O meu nome é Carlos Eduardo Correia, mas você pode me chamar de Cadu Correia, combinado? Eu sou radialista por formação e um apaixonado por livros. Os livros sempre foram intimamente ligados ao conhecimento humano, né? Eu lembro que o primeiro livro que eu tive acesso na vida foi a Bíblia. Aqui, no nosso primeiro encontro, eu quero te falar da proposta do Código 7. E para começar, nada mais justo do que entender esse nome. Mas antes eu te convido a se inscrever aqui no Código 7, ativar as notificações, curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Por definição, código é um sistema, um conjunto de regras que permite a transposição desses sistemas de símbolos sem alterar o significado da informação transmitida. Para facilitar, é uma forma organizada de transmitir uma informação preservando as suas características originais. Já o número 7, como a gente sabe, é o número que vem imediatamente após o 6 na sequência natural dos números inteiros. Isso é coisa que a gente aprende nos primeiros anos da escola. A ideia do projeto Código 7, ela nasceu de uma pergunta existencial que eu mesmo me fiz em certo momento da vida e quero compartilhar com você. Foi a partir da leitura de um texto bíblico registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 14. Está escrito assim: E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Ou seja, o meu pensamento foi: será que a religião na qual eu fui criado fala a verdade? O livro no qual ela fundamenta a sua crença é mítico ou tem algo de verdade? Jesus era quem dizia ser? Você já se fez essas perguntas? Aqui está a linha que divide cristãos e ateus. Se Cristo não ressuscitou, tudo que bilhões de pessoas creem hoje, creram no passado e ainda vão crer, é falso, mítico, ilusório. Mas se numa certa manhã em Israel, desafiando o conhecimento científico e a lógica corrente, Jesus cumpriu sua palavra e ressurgiu da morte para a vida, então aqueles que acreditam nisso estão certos. Essa é a razão pela qual a vinheta do Código 7 que você viu aqui reproduz a manhã da ressurreição. A palavra código aqui é entendida como a Bíblia e o 7 é uma referência ao número presente do Antigo ao Novo Testamento nas mais variadas situações e significados. Sabe, ao longo de mais de 30 anos, lendo dela e sobre ela, eu percebo que muita gente dentro e fora do ambiente religioso sabe bem pouco, ou ao menos poderia saber mais a respeito do que ela diz. Afinal, sendo adepto ou não do que ela relata, é inegável o relato bíblico que se apresenta nos dias de hoje. O primeiro livro do mundo a ser impresso, mais vendido, traduzido, comentado e pesquisado é a Bíblia. A influência da Bíblia, gostando-se ou não da ideia, é uma realidade em muito da nossa moral, identidade, arte, literatura, cultura, legislação, arquitetura, música, calendário, política, educação, enfim, em tantos outros aspectos da sociedade, no passado, no presente e, pelo jeito, no futuro. Como é que pode um livro com tantos séculos e linguagem que muita gente considera difícil ter alguma importância ainda hoje? Por que bilhões de pessoas acreditaram no que ela disse no passado, acreditam hoje e tem gente nascendo agora que vai acreditar nela? Por que mesmo depois de tantas perseguições como a queima de Bíblias na Revolução Francesa e da negação que o pós-modernismo faz dos preceitos da Bíblia, ela ainda não foi eliminada? Uma das alegações contra as razões pela qual tanta gente ainda acredita na Bíblia é a de que os seus seguidores não possuem cultura sofisticada e diversificada, ou ainda acesso aos espaços acadêmicos. Mas esse tipo de afirmação é muito frágil, tendo em vista que com muita facilidade encontramos crentes com os mais altos níveis de formação intelectual e acadêmica em todos os lugares, desde as nações mais subdesenvolvidas até as superpotências econômicas mundiais. Por outro lado, existe uma coisa para se concordar com os céticos, porque acreditar em qualquer coisa
que não passe pelo crivo da pesquisa exaustiva, da razoabilidade, da honestidade e da verdade, pode representar um retrocesso, sim, no avanço do conhecimento e do progresso humano. Eu quero e preciso que você saiba que aqui e nas outras formas de mídia a gente vai falar sobre a Bíblia partindo do princípio da independência e buscando democratizar o conteúdo bíblico no que diz respeito a facilitar a compreensão de vocábulos, expressões, personagens, costumes, cultura, sentidos, linguagem, achados arqueológicos e tantas outras coisas que integram o panorama bíblico. Essa vai ser uma modesta contribuição que eu espero fazer com você. Código 7 é uma iniciativa pessoal, não é denominacional. Eu não sou remunerado para estar aqui e também não falo por nenhuma instituição religiosa para doutrinar você. Pelo contrário, o que eu espero é que você tenha a mesma experiência que eu tenho vivido. É buscar conhecimento para decidir o que for melhor. A ignorância, no sentido da falta de conhecimento, foi sim a arma nas mãos de poucos para iludir um número incalculável de pessoas através dos séculos, para fazer delas massa de manobra. E ainda hoje esse tipo de recurso é usado na religião ou nas mãos daqueles que desejam usar as consciências de outras pessoas como degraus para atingir objetivos egoístas ou corporativistas. A humanidade preserva livros sagrados importantes na formação e fé dos povos. Como exemplo, a gente pode citar aí a Torá do judaísmo, o Alcorão do islamismo, os Vedas do hinduísmo e também os não sagrados, como A Origem das Espécies, que, como você sabe, foi a contribuição darwinista para a mentalidade e desenvolvimento materialista, do pensamento materialista. No entanto, este canal tem como tema a Bíblia, do ponto de vista da pesquisa livre. Existem hoje na internet muitos canais que falam a respeito de temas bíblicos, com muitos especialistas formados em teologia com doutorado, pós-doutorado, e ainda há aqueles que têm boa intenção, mas carecem de uma pesquisa mais aprofundada sobre o que falam. Em ambos os casos, pessoas interessadas na pesquisa bíblica muitas vezes ficam confusas na compreensão das ideias expostas. O nosso objetivo é facilitar, com muita humildade, para o público que nos assiste, a narrativa bíblica e tornar este canal um espaço para quem se interessa no assunto. Aceitar ou não o que a Bíblia diz é um assunto que diz respeito apenas a você. E vai ser um grande prazer ter você aqui comigo a partir desse estúdio ou em qualquer outro lugar onde for possível falar. De início, o nosso encontro sempre será às sextas-feiras, às 8 da noite. Com o tempo, vamos crescendo juntos, tanto em quantidade como em qualidade. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Aproveite para se inscrever aqui no Código 7, ative as notificações, curta e compartilhe.